Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje eu quero falar sobre regras que são mentira. O vídeo foi inspirado por esse post aqui, que eu vi praticamente todas as páginas de inglês no Instagram publicarem esse post. Isso me deixou um pouquinho irritada porque na verdade essa regra não existe. Existem várias palavras que têm as letras E, A na mesma sílaba e não tem som de I. Até mesmo um dos exemplos, que é read, no passado se fala read. Inventar essas regras que não existem acabam fazendo as pessoas errarem mais em inglês. No português existem muitas regras de pronúncia. Quando se escreve nessa sílaba, com tal letra, vai ser essa pronúncia, mas no inglês não é assim. Então não tem como a gente transferir regras que não existem para outro idioma. Outra coisa que me incomoda nisso são posts que escrevem a palavra em inglês como se leria em português. E muita gente acha isso muito bom, porque eu consigo entender então como ler. Mas na verdade isso não ajuda. Quem não entende muito de aprender idiomas pode pensar que isso é uma coisa boa, mas não existem os mesmos sons no inglês do que no português. Então quando a gente escreve em português como se lê, tem muitos sons que vão acabar saindo errado. Se isso fosse bom, não existiria o alfabeto fonético. O alfabeto fonético existe para isso, para sons que não tem num idioma. No caso, tem sons do inglês que não existem no português. Então não tem como a gente escrever todas as palavras como se pronuncia, porque não tem como a gente escrever algumas coisas. A segunda regra que eu escuto muito e é errada é que why é na pergunta e because é na resposta. O que na verdade não é errado, mas é uma explicação incompleta, o que leva à confusão e ao erro. People make stupid rules. That's why students make mistakes. See what I did there? A frase que eu acabei de falar, eu usei why e não era uma pergunta. Por quê? Why não é só na pergunta, também pode ser usado para falar o porquê, a razão de alguma coisa. Outra regra que eu escuto muito quando as pessoas estão com dúvida de quando usar to ou quando usar ing é que to é o nosso infinitivo, como to study, estudar. E o ing é o ando, indo. Então, por exemplo, studying seria estudando. E nem sempre é assim. Existem vários casos onde a gente usa ing e não é ando, indo. E quando a gente usa o to, que não é ir, ar. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui linkado para mostrar quais as situações que isso não se aplica. E, na verdade, são muitas situações para ser uma regra e isso ser exceção. Então, não siga que to vai ser o infinitivo e o ing vai ser o gerúndio, porque não é sempre assim. Outra que eu vejo as pessoas repetirem muito é que no inglês todas as frases precisam de um sujeito. E o que a gente pode responder com shut up e depois perguntar qual é o sujeito dessa frase? Pois é, não tem. Quando a gente fala frases no imperativo, normalmente não vamos ter um sujeito. Por exemplo, na frase shut up, não tem sujeito. Se eu falar também close the door, please, não tem sujeito, não usamos nenhum sujeito. Então, nem sempre vai ter um sujeito na frase. Outro tipo de frase que isso acontece é quando um verbo vira o sujeito da frase. Então, não vai ser um sujeito que a gente está esperando como you, he, she, it, mas um verbo. Por exemplo, studying is important. E é tão importante que essa frase quebra duas regras falsas. Primeiro, temos studying, que na verdade não vai ser estudando, estudar é importante, studying is important, e não temos um sujeito convencional como you ou he, e sim um verbo. E agora um clássico que eu escuto muitas vezes é que o present perfect é algo que começou no passado e continua no presente. Have you lost your mind? Você perdeu a cabeça? Não, eu não estou perguntando se você está perdendo a sua cabeça no passado e continua perdendo o outro. Have you lost your mind? Então, o present perfect nem sempre é algo que começou no passado e continua até o presente. Em algumas frases, sim, mas não sempre. Se fosse sempre, não existiria o present perfect continuous, que serve para isso. Eu tenho um vídeo explicando todas as situações que a gente usa o present perfect e muitas delas não são nesse sentido de começou no passado e continua no presente. Bia do futuro vindo aqui acrescentar mais uma informação. Outra regra que eu escuto muito, que na verdade não é uma regra, é it é para coisas e animais. Nós também podemos usar they quando estamos falando de coisas e animais no plural. E para os nossos animais de estimação é normal usar he ou she, porque não usamos it geralmente para animais que a gente não sabe o sexo. E it também pode ser usado para falar de bebê, quando não sabemos se é menina ou menino. E também quando revela um sexo, então por isso que tem aquela frase it's a boy or it's a girl. Eu também queria acrescentar, se você é professor, não fique chateado com esse vídeo. Eu com certeza já falei algum desses itens como uma regra antes, até porque alguns livros mostram isso como uma regra, até alguns livros marcam que o it é para coisas e animais. Mas com o tempo a gente vai percebendo que isso às vezes confunde muito os alunos e a gente acaba se enrolando nas explicações quando tomamos essas coisas como regras. Por isso eu tento evitar dizer as coisas como se fossem regras.
mas ninguém é perfeito e muitas vezes a gente escuta muito isso e acaba repetindo como se fosse uma regra. Mas eu acho importante prestar atenção nessa questão e também para quem é autodidata é importante prestar atenção e não criar regras que não existem e sempre verificar vários exemplos quando estamos aprendendo alguma coisa, não seguir só uma regra como geral. Essas foram algumas regras que eu vejo serem repetidas e na verdade não são verdadeiras, não são realistas. E a intenção do vídeo é mostrar que nem sempre se apegar a algumas regras vai ajudar você a aprender inglês, porque muitas dessas regras existem muitas exceções para ser uma regra de verdade. E você já ouviu falar de alguma outra regra que na verdade é mentira? Comente aqui embaixo. Se inscreva no canal para aprender inglês sozinho. See you on Tuesday!